Meus caríssimos irmãos sacerdotes, caríssimas religiosas, meus caríssimos irmãos e irmãs no Cristo Senhor. Algumas considerações para nossa reflexão nesta noite, em que estamos nos despedindo de 2019. A primeira delas é um sentimento já colocado por mim no início da Santa Missa, de termos consciência de que, se até aqui chegamos, não foi apenas por nossos próprios méritos, por nossa própria força, mas a graça de Deus se fez presente. Eu imagino, se nesse momento eu pudesse entrar na vida de cada um dos senhores e das senhoras, na vida de cada uma das famílias, para poder quantificar o que significou esse ano. Quantas vezes as coisas pareceram difíceis, quantas vezes a saúde não correspondeu plenamente, quantas vezes deu-nos um certo medo do futuro, em quantos e quantos momentos nós sentimos o nosso coração ficar pesaroso, mas com certeza absoluta, foram tantos os momentos em que nossos lábios sorriram, em que nós olhamos para o futuro com grande esperança, momentos em que pudemos perdoar, pudemos partilhar, pudemos ser irmãos uns dos outros, pudemos dar passos de humildade e de generosidade, entendendo o outro. Deus esteve no caminho, sem dúvida nenhuma, não apenas para nos acompanhar, dando-nos a mão, mas com certeza em muitos e muitos momentos ao longo desse ano, Deus nos carregou no seu colo. Por isso, o sentimento do cristão nesse momento, primeiro, é um sentimento de gratidão. E cada um de nós pode dizer, à luz da sua fé: obrigado, Senhor, por tanto dom, por tanta graça, pelo ano que está por findar e que vós, Senhor, acompanhastes a cada um de nós. Um segundo sentimento que brota nesse momento é um sentimento de sabermos que tudo que nós somos e temos não nos pertence. Na verdade, nós mesmos pertencemos a Deus. O que temos pertence ao Senhor. A nossa casa, os nossos bens, as pessoas que amamos e até as que não amamos, Dia Mundial da Paz hoje, todo mundo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores dos dons que Deus colocou à nossa disposição. Administradores. Porque desse mundo o que é que nós vamos levar? Somente o bem que fizemos. E precisamos deixar um mundo melhor para aqueles que virão após nós. Portanto, fica muito claro isso. O que eu sou e o que eu tenho pertence ao Senhor. E eu quero administrar do melhor modo possível aquilo que Deus coloca nas minhas mãos. O nosso bom Deus é tão bom que com largueza de coração distribuiu generosamente os seus dons para cada um de nós. Cito um deles, o dom de viver. Como é belo, como é bom poder viver cada dia.
o dom do tempo. O tempo é de Deus. Nós apenas administramos esse tempo. O dom da saúde, o dom de ter uma família, a graça de poder fazer parte de uma comunidade eclesial, de ter amigos. Eu acho que seria insensato se um dos nossos corações se rebelasse nesse instante contra Deus, a olhar toda a história que nós tivemos nesse ano que termina. Um terceiro pontozinho é que nós queremos, já que Deus é tão generoso conosco, não apenas sermos gratos por aquilo que aconteceu em nossa vida nesse ano, mas já queremos pedir ao Senhor que nos acompanhe no ano que vem. Já que a Ele pertence tudo, que Ele nos dê o dom do discernimento, de podermos saber que a cada momento do ano que vem, de 2020, nós seremos os construtores da história, mas que precisamos da sua graça, da sua força, para levarmos à frente a nossa vida. Concluindo essa primeira reflexão nesses 3 momentos, gratidão ao Senhor, somos administradores dos bens que Deus coloca na nossa vida e queremos pedir que Ele nos dê o seu Espírito Santo para encontrarmos os melhores caminhos para o novo ano que está chegando. Uma segunda reflexão. Hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santa Mãe de Deus Maria. Já no primeiro dia do novo ano, a igreja, guiada pelo Espírito Santo, coloca na liturgia a Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, Mãe de Deus. Por que será? Porque ela é modelo, exemplo e intercessora para uma caminhada de um ano inteiro. Se alguém quiser fazer uma caminhada, e uma caminhada segura, com passos firmes, ao longo de um novo ano, deposite a sua confiança na Virgem Maria. Faça com que a sua devoção mariana, o seu carinho com a Mãe de Jesus e nossa Mãe, se torne uma realidade. E na medida em que nós caminhamos com Maria, nesse ano que teremos, com certeza absoluta, o nosso coração se afeiçoará, amará cada vez melhor o seu Filho, cada vez mais o seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Porque Maria orienta o nosso coração a olhar para Jesus e ver nele o Senhor e Salvador. Maria foi o grande instrumento presente de Deus para que nós recebêssemos o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo. Mas aí, mais uma vez, aparece aqui a grandeza do amor de Deus, que nos dá uma mãe de tamanha magnitude, de tamanha grandeza, e uma mãe que certamente acompanhará a cada um de nós no novo ano, se nós assim o permitirmos. E a parte central, inegavelmente, que nós acabamos escutando há pouco, na carta de São Paulo aos Gálatas. Nós, durante o ano que vem, precisamos, com a graça de Deus, aprender a dizer a cada dia, Abba, Pai. O que significa isso? Abba significa uma espécie de um pai dito de modo muito filial, com muita ternura, um paizinho. O nosso Deus é Pai, o nosso Deus nos ama, o nosso Deus quer o bem e a felicidade de cada um de nós, por isso que nos deu o seu Filho, por isso que nos deu uma mãe,
para que com todos esses elementos nós nos aproximássemos do nosso Deus, porque nós somos o quê? Em Jesus Cristo, somos filhos adotivos do Papai do céu. Somos filhos de Deus, gente. Isso muda tudo, porque nós não somos pessoas que caminham sem uma identidade, e a nossa grande identidade é essa: somos filhos adotivos de Deus. Não fomos criados para o nada, fomos criados para a vida eterna, para estar sempre com o Senhor. E onde e quando nós construímos essa vida eterna? No aqui e no agora da história. Em cada dia que vivemos, a nossa eternidade começa a ser construída aqui e agora. Está aí, portanto, um ano que vem pela frente, de 2020, com imensas e positivas perspectivas para todos nós, para que vivamos do melhor modo possível e não esqueçamos de construir a nossa própria identidade, pois somos filhos e filhas de Deus. No dia 1º do ano, nós recebemos também sempre do Papa, agora do Papa Francisco, a mensagem por ocasião do Dia Mundial da Paz. E a palavrinha fundamental da mensagem do Papa deste ano, construir a paz na esperança. Ter sempre a esperança de que a paz pode ser construída. Não é fácil construir a paz. O Papa vai discorrendo as questões internacionais, depois chega nas questões pessoais, falando da importância de termos esperança. Quem não tem esperança não tem razão de viver. Quem não tem sonhos não tem por que viver. Como é difícil quando uma pessoa chega até a gente e diz: seu bispo, a minha única razão de viver é esperar a morte. Não dá. Por mais que nós nos sintamos já em idade avançada, precisamos continuar a colocar em nossos corações a esperança, e a esperança de viver bem, de sermos melhores filhos e filhas de Deus, de aproveitar cada momento, mesmo na dor e na dificuldade, colocar-se nas mãos de Deus. Não podemos nunca desanimar. Esperança. Somente terá um ótimo ano pela frente quem começar com o pé direito. E começar um novo ano com o pé direito é começar com esperança. Nunca. Vocês já viram um time que entra em campo desanimado ganhar o jogo? Já entra perdendo. Já sabe que o seu adversário é mais forte, não tem condições de vencer, já perdeu. O cristão não pode ser assim. Com tantos dons recebidos como o que acabamos de refletir, com a graça de Deus, com a presença do Verbo encarnado em nossa vida, Jesus, caminho, verdade e vida, com a presença da Mãe de Deus como mãe que nos conduz, temos tudo, a graça de Deus dada a todo momento, somos felizardos, que bom que temos fé, que bom que Deus nos acompanha. Por isso, gente, nada de desânimo, nada de tristeza, comecemos animados esse ano. E um grande jeito é dizer assim: Senhor, coloco a minha vida em vossas mãos. É um grande modo de a gente começar cada ano, e tomara que a gente começasse cada dia assim: Senhor, hoje eu coloco a minha vida em vossas mãos, fazei de mim o que vos aprouver, o que desejais. Concluindo, peçamos ao Senhor que nos dê a grande graça de sermos humildes e esperançosos, e que nunca desanimemos, mas que vivamos a cada dia como se fosse o último, a cada momento como se fosse o momento mais importante de nossa vida. E então,
aquilo que dizia a primeira leitura, torna-se uma realidade e com isso eu concluo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.